Pessoal, de forma bem simplificada, o conceito de ata, no contexto da tipologia dos documentos oficiais e empresariais, é aquele documento onde se relata pormenorizadamente o que se passou em uma reunião, assembleia ou convenção. Então, basicamente, de forma bem simplificada, esse seria um conceito de ata. Esse conceito bem simplificado que eu acabei de trazer, ele já é o suficiente para responder questão de concurso público. Essa questão aqui, que é de 2023, para o cargo de agente legislativo, diz o seguinte: a presidência de uma empresa realizou uma reunião com toda a diretoria e com todos os gerentes para tratar do planejamento estratégico da empresa para o próximo exercício. Visando registrar todos os assuntos discutidos na reunião e decisões tomadas, bem como data, hora e participantes, esse registro deve ser realizado através de, e aí a resposta letra B, ata. Um relato, um registro pormenorizado do que aconteceu na reunião. E note que nessa questão ele nem fala aqui, nem se trata aqui de um documento oficial, porque ele não está falando de órgão público, ele não diz isso na questão. É uma reunião de caráter privado. A presidência de uma empresa entrou em reunião, realizou uma reunião com a diretoria e os seus gerentes. Uma ata ela não deve possuir rasuras. Isso aqui é uma regra clara quando se refere à ata. Hoje em dia, a maioria das atas, elas são redigidas digitalmente, né, no computador, elas são digitadas. Então, elas são passíveis de serem corrigidas quando ocorre algum erro ali na redação. Mas, nos casos em que as atas elas forem registradas por escrito, era assim antigamente e ainda hoje em alguns casos, né, em que elas não são registradas digitalmente, sim por escrito, manuscritas, quando ocorrem erros nessa redação, existem algumas orientações para se fazer as ressalvas devidas em função do erro. Eu não posso rasurar, não posso riscar aquilo ali, não posso simplesmente passar um traço naquele erro e reescrever, tá? Isso quando eu faço de forma manuscrita uma ata. Existem algumas orientações sobre como devem ser feitas essas ressalvas em casos de erros. Quando eu estou ali redigindo a ata e cometo um erro e verifico aquele erro ainda no momento da redação, eu tenho como ressalvar, eu tenho como fazer uma ressalva empregando-se a partícula corretiva digo. Então, estou lá escrevendo, errei, vírgula, digo, vírgula, e aí eu coloco a frase correta, a palavra correta. Agora, se eu estou ali redigindo a ata, redigi a ata inteira e somente após a redação ali manuscrita da ata inteira, eu notei um erro ali no corpo, no texto da ata, nesse caso, eu posso recorrer à expressão em tempo. Então, estou lá, escrevi a ata inteira, no final da ata, ali, após o escrito da ata, eu emendo o texto, escrevendo a partícula em tempo, na linha onde se lê, e aí eu coloco o trecho que foi escrito errado, e na sequência eu coloco leia-se, e aí eu repito esse trecho corretamente, escrito corretamente. Um exemplo aqui, ó. Em tempo, na linha onde se lê bata, leia-se pata. Então veja, eu escrevi errado, só percebi depois que eu havia redigido a ata inteira, e para ressalvar, para corrigir esse erro, para eu retificar esse erro, eu emendo ao fim de todo o escrito, após todo o escrito da ata, eu emendo com a partícula em tempo. Na linha onde se lê, e aí o trecho escrito errado, vírgula, leia-se, e aí o trecho escrito corretamente. Existe ainda, viu, a possibilidade de eu fazer retificações a uma ata anterior na ata seguinte. Então aqui eu vou escrever uma ata de uma reunião, de uma assembleia que está sendo realizada hoje, e eu posso, nessa ata do dia, registrar por escrito as retificações feitas à ata anterior. Eu tenho essa questão aqui de concurso de 2023 para o cargo de agente administrativo. A questão diz o seguinte: no caso de atas manuscritas, quando é preciso fazer uma ressalva, emprega-se a expressão.
Então, ele traz algumas expressões. Nesse momento, ratifica-se não, porque isso aqui é importante, isso aqui é língua portuguesa. Ratificar é confirmar, retificar é corrigir. Ele botou aqui ratifica-se, ou seja, é sinônimo de confirma-se o que tem aqui, tá? Letra C, em tempo, e letra D, por hora. Nós vimos aqui que as partículas utilizadas para as ressalvas nas atas são digo, quando é verificado no próprio momento em que eu estou redigindo a ata, e quando eu percebo o erro ao fim da redação da ata e emendo a correção após todo o escrito, eu utilizo a expressão em tempo, que é o que está aqui presente na alternativa C da questão e é a resposta.